Quem tiver melhor vai. Vai na Parece frente. que vai ser o Calça. E o Moro vai nas costas. E o Moro, o que, vice? Vereador. Não vai sei. encoxando. Não sei. Vai ser o Calça mesmo. Calça é o cara Calma. da terceira via. É? É ele. Mas, bom, já que você falou do Calça... Com um ponto. Paulinho, tudo bom, querido? 1%. Só falta voto. E a história do... Aí é outra coisa. Ô, Emílio, e a história do Aécio Neves que está articulando com o FHC, com o Temer, até Paulinho da Força entrou pro leite. O que você acha do Aécio Neves? Pô, mas o que é política, né? Esses caras todos ficam... Lembra, eu penso o seguinte, eu pedi muito voto pro Alckmin, pedi muito voto pro Aécio. Não que eu amasse nenhum dos dois, mas é porque era contra o PT, né? E hoje a gente vê esses caras, o Aécio com o Paulinho da Força, o Alckmin vice do Lula. Você olha e fala assim, realmente, o negócio do Teatro das Tesouras era verdade. Esses caras é tudo mesmo saco. Eu trabalhei no setor público. Eu trabalhei no setor público, eu comecei a trabalhar muito tempo atrás, estou falando de 2005, 2006, eu comecei a trabalhar com um cara que hoje é prefeito do Rio, Eduardo Paes. E é um cara que me ensinou muita coisa, tenho enorme gratidão pela oportunidade que ele me deu. Mas quando eu comecei a trabalhar com o cara, ele era o homem contra o Lula na CPI dos Correios, foi assim que ele ficou famoso, né? Na CPI do Mensalão e tudo mais. Depois, no meio, enquanto eu começava a trabalhar com ele, ele virou o candidato do Lula a prefeito do Rio. E, obviamente, eu deixei de trabalhar com ele logo em seguida. Porque não dava, né? Para mim é impossível conciliar essas duas coisas, mas para ele não. E aquilo foi uma lição importante para mim naquela época. Esses caras, é tudo a mesma coisa. O jogo deles é o jogo da política. É difícil você ter pessoas com convicções, entendeu? Por exemplo, o caso do Bolsonaro. Tá agora no partido do Valdemar. Você acha que o Bolsonaro quer estar no partido do Valdemar? É claro que não, pô. Não tem convicção nenhuma, não tem nenhum... Será que ele quer aliança com o Centrão? Não. É que no meio do caminho, ele percebeu que ele não ia ser ditador do Brasil, que ele ia ser presidente do Brasil, que o Brasil tem um sistema republicano que precisa de um parlamento. Ele percebeu que ele precisava de um partido para ser candidato. E qual é a diferença do PL pro PSL, pro PP, é tudo a mesma coisa. Então, assim, é raro você ter políticos, e esse é o ponto que eu acho legal do Bolsonaro. Você vê, pô. Ele é um cara de convicções, ele tem as convicções dele. E, obviamente, em alguns momentos ele tem que ceder, mas não dá pra dizer que ele não pensa o que ele pensa. Não, mas você pega, por exemplo, você pega o Zé Dirceu. Zezé. O Zé Dirceu, ele tava com quem? Lulu. Não. Lógico que ele tá Sempre, com o Lulu. a vida ele inteira. tá com o Lulu, mas com quem ele foi fazer acordo? Quem é que vai fazer a campanha na Bahia? O Gedel. Ele sentou com o nosso querido Peruca não, o implantado. Quem é o implantado? Que fez o implante com dinheiro público? O Renanzinho. Sentou com o Renan e Eunício, que derrubaram a Dilma. Vai vendo. Se você pegar lá, eles que fizeram o E a impeachment. Dilma tá na TV fazendo campanha. Derrubaram a Dilma. Ele sentou com os dois, acertou, e o Gedel vai fazer a campanha. Ou seja, tá balcão de negócio. Pra ganhar a eleição. Acabou, é negócio. Mas não tem ideologia. É business. Mas vocês que são... Não, vocês não. Fica a gente brigando. A gente aqui tem coração. Então, mas Tem A alma. gente aqui tem alma. Você acha que o Alckmin... A gente aqui tem ideologia. Ainda bem. Tem? Lógico. E político tem ideologia? Não. Por isso nós precisamos trocar. O Bolsonaro tem ideologia? Precisamos trocar. Eu acho que tem. Tem? Qual é a ideologia do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro tem. Quando a gente fala aqui a palavra ideologia significa um sistema, uma visão de mundo através de um sistema fechado que funciona de forma perfeita, né? Eu não acho que o Bolsonaro tem ideologia, mas eu acho que ele tem as ideias dele, sim. Eu não acreditaria, tomara que gravem isso aqui um dia, mostrem pra mim se eu estiver errado, mas eu não acreditaria que o Bolsonaro um dia seria vice do Lula, de um Lula da vida, ou do Marcelo Freixo. E é exatamente isso que a gente tá vendo com o Alckmin. O Alckmin era o cara que chamava o Lula de bandido, era o cara que... E esse vídeo dele da semana passada, gritando, Lula! Ele nunca foi assim quando ele era candidato. Agora ele tá deu mais um gás, né? de verdade. Tomou um então forte você fala virão. assim, não dá pra... Olha só, toda generalização, ela tem... Você tem que separar as coisas, né? Então, assim, em geral, esses políticos profissionais são todos assim. Mas eu acho que o Bolsonaro é um cara fora da curva e a população elegeu o Bolsonaro por enxergar que ele era um cara diferente, de fora dessa política do dia a dia. Tanto que dói muito pro eleitor do Bolsonaro essa aliança com o Centrão.
eu me sinto confortável nessa posição pelo seguinte, porque eu sempre defendi que o grande problema do governo Bolsonaro era ele não entender que ele precisaria fazer aliança com essas pessoas que estão aí no Congresso. Porque, não, o Bolsonaro é um safado, faz aliança com o Centrão. Mas os caras que estão eleitos são esses. Você quer que ele faça aliança com quem? Os caras que foram eleitos dizendo que eram de direita. Porra, Frota, sei lá, Joyce. Pô, esses caras todos viraram a casaca, pô. Você vê, o Frota era o grande cara da direita. A Joyce era Bolso-Joyce, sei lá, Bolsonaro de saias. E, no entanto, traíram o cara. Vocês querem que o cara faça aliança com o quê? Então ele tem duas opções. Três opções. Ou ele não governa e sofre um impeachment, ou ele dá um golpe e vira um ditador, ou ele compõe com o Congresso que está eleito. E eu acho isso normal. Eu acho que deveria... O erro do governo Bolsonaro foi ter, no início... era briga todo dia por Twitter, era confusão, era problema de articulação, era mandar a gente embora. Foi um governo que começou de forma muito atrapalhada e foi perdendo sustentação por causa disso. Se tivesse usado aquele primeiro momento para aprovar 1, 2, 3 reformas importantes, o Bolsonaro estava aí nadando de braçada. Então, não tinha nem discussão. Mas o Bolsonaro, ele gosta de fazer... Ele gosta do a gente é conflituoso. Sim, gosta do conflito. Ele gosta. Eu não sei se gosta do conflito. Ele gosta, você tem que entrar em conflito. Não, então. Porque você vai fazer o quê? Ou você cede a agenda dos caras, ou você... Então, assim, eu só acho que o governo negocia mal, né? Porque você vê, própria aliança com o Centrão, o que o governo leva da aliança com o Centrão? Tá bom, não tem impeachment, ok. Fora isso, tem o quê? Quais são os projetos do governo que estão sendo aprovados? O Arthur Lira tá discutindo o projeto do Alexandre de Moraes, né? Botando para botar em regime de urgência, projeto de fake news. Projeto que é contra o interesse do governo, que é contra o interesse do Brasil, mas é a favor do interesse do Alexandre de Moraes. Então, assim... não acho que o Bolsonaro goste tanto de conflito assim, necessariamente. Eu acho que os conflitos acabam acontecendo porque ele tem uma visão de Brasil que é diferente da visão do Congresso. Eu lembro sempre do meu avô, a entrevista clássica dele com o Alexandre Garcia, Sim. Quando ele vira e fala assim, eu chegava na caserna, era todo mundo Brasil, pátria, salve, salve, Brasil em primeiro lugar. Quando cheguei no Congresso, viraram para mim, quando eu perguntei, e o Brasil? Presidente, faça-me o favor, né? Então, assim... Eu acho que tem muito a ver com isso, sim, Time. Acho que tem muito a ver com isso. Pelo menos eu acho. Eu não tenho essa relação pessoal com o presidente Bolsonaro, mas é a percepção que eu tenho pelas ações.